Então vamos à narração do capítulo 1086 de One Piece completo após a vinheta. Olá pessoal, som de na voz, bem-vindos ao canal Spoilersista e temos agora a narração do capítulo 1086. Infelizmente não trarei as páginas aqui por conta de direitos autorais, mas vou narrar da melhor forma que puder. E se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sempre por dentro. E lógico, quando o capítulo sair nas principais plataformas, também confiram lá, eu indico a OPEX. Então bora para a narração. O título do capítulo são Os 5 Anciãos, ou Os Gorosei. O capítulo começa com uma caixa de narração. Com a verdade da morte do Rei Cobra sendo escondida, a Reverie chegou ao fim. E Garan do reino de Alabasta diz: Alguém viu a Vivi? Alguém? Pel diz: Onde está o Rei Cobra? Ele está muito doente. O narrador continua dizendo: Alguns passageiros prendem o fôlego no navio dos monarcas. Página 2. O Apple, que está com Vivi, que estão escondidos em um navio. Ei, esse navio é de qual país? Diz o Apple. Vivi diz: É o navio do país de Aegis. Então vemos o Apple falando com Morgans. Estamos no navio do reino de Aegis. Big News diz: Entendi, vou abordar o navio na sede de entrevistas. Enquanto faço isso, vocês entrem aqui. O Apple diz: Sim, tudo bem, eu te devo uma. Morgans, então feliz da vida, fala: Uma grande notícia, na medida em que a vida do rei e de um país está sendo ameaçada, isso é realmente emocionante. Vivi então diz: O que você falou com ele, Apple? O que você viu? O Apple então fala: Olha, eu não posso te dizer, você é a última pessoa a quem quero contar isso. Apenas volte ao seu navio. Vivi então fala: Não, é com a CP0 que estou lidando agora. Certamente me levariam à força. Deixa eu usar o Dendemushi, meu pai certamente está preocupado comigo. O Apple fala: Não, isso definitivamente você não pode fazer. Vivi fala: Mas por quê? Página 3. Então vemos os mascarados da CP0 com cartazes da Vivi e a procurando. E também cartazes de Sabo o procurando também. A cena muda. Narrador diz: Reino de Tajimi, porão do navio. Então vemos Bonnie, que está ali em sua forma infantil e reclamando de fome. O narrador continua: Navio do reino de Lucia. Vemos Sabo, que está ali extremamente machucado. Sabo diz: Se eu conseguir chegar em Lucia, devo ficar bem. Ele se lembra das últimas palavras de Cobra: Conto com você, Sabo. Sobreviva a todo custo. Os dê. Página 4. Enquanto vemos os grandes portões da justiça do governo mundial e os barcos deixando o local, que foi a Reverie, o narrador diz: Em breve, as notícias sobre o assassinato do Rei Cobra do reino de Alabasta e desse mesmo reino o desaparecimento da princesa Vivi serão de conhecimento do mundo. Caixa de apresentação: Terra Sagrada de Mary Joyce. Alguém diz: Esse Sabo. Então vemos que são os Gorosei. Ele também é um homem que carrega um destino difícil. Duvido que haja alguém que a vida seja tão cercada pelos D como a dele é. Ouvimos então: Pulu, Gachá. Imo entra em contato com eles. Olá, sim senhor Imo. Página 5. Caixa de apresentação: Sala das Flores de Pangeia. Imo diz: A arma criada por Vegapunk, a Mother Flame, eu quero usá-la. Um dos Gorosei diz: Realmente precisamos testá-la, ver se esse negócio é real mesmo ou não. Outro Gorosei fala: Vamos decidir o que fazer com Egghead dependendo dos resultados desse experimento. Outro Gorosei fala: Podemos testar no mar ou na floresta. Imo então diz: Faça isso em Lucia. Gorosei de grandes bigodes diz: Mas tem muita gente lá. Imo diz: Eu não ligo. O Gorosei alto de bigode diz: Entendido, o mundo se move pela sua vontade. O Gorosei loiro então fala: Mas por que Lucia? Página dupla 7 e 8. Imo então responde: É porque está perto. Vemos os olhos dos Goroseis com um risco, talvez, de tristeza. Eles dizem: Entendido. Junto com isso, vemos a apresentação de todos os Gorosei. Caixa de apresentação:
5 estrelas mais antigas, Deus militar da defesa científica, Sant Jair Garcia Saturno. Saturno diz: muito bem, vai demandar algum tempo para prepará-la, por favor aguarde um pouco, senhor. Caixa de apresentação, 5 estrelas mais antigas, Deus militar do ambiente Sant Marco Marte. Marte diz: os cidadãos de Lúcia têm mostrado sinais de rebelião. Caixa de apresentação, 5 estrelas mais antigas, Deus militar da lei, Sant Topman Valkyrie. Valkyrie diz: eles podem servir de exemplo. 5 estrelas mais antigas, Deus militar das finanças, Sant Juri Etabaron V. Nasso. Nasso diz: de qualquer forma podemos usar esse poder eventualmente. 5 estrelas antigas, Deus militar da agricultura, Sant Pastor Júpiter. Júpiter diz: irá acabar com os conflitos a longa distância. Página 9. Imo diz: só mais uma coisa. Alguém então responde: sim, meu senhor, diga. Imo então responde: eu quero a Vivi. Alguém responde: entendido. Caixa de apresentação, sede da marinha. Sakazuki puto diz: o reino de Tajimi e o reino de Aegis começaram uma rebelião. O narrador então começa a falar: tinham muitas mãos lidando com as revoluções em vários países afiliados ao governo em todo o mundo após a abolição do sistema dos Shichibukais. Porém, isso... Alguém então fala: aqui estão os serafins. Crocodile está se preparando na ilha Empty. Vemos Serafim do Crocodile, do Moria e do Flamingo. O narrador continua dizendo: um novo começo para a marinha. Página 10. Então voltamos ao presente, em Kamabaka. Sabo continua falando os acontecimentos. Quando eu cheguei em Lúcia, eu vi o rei Sek e a princesa Komani sendo capturados pelos cidadãos que estavam esperando por eles. Como um passageiro, fui recebido de braços abertos. Foi quando o artigo eu o li pela primeira vez e tinha sido enquadrado como um caçador de reis. Eu fui tratado como um herói por eles. Mesmo que eu quisesse dizer a verdade, engoli minhas palavras porque senti um espírito de revolução ali no ar. Graças à influência de Beth e dos outros, haviam muitas pessoas em Lúcia que queriam alistar-se ao nosso exército. E essas pessoas quem trouxe comigo. Página 11. Sabo continua sua explicação. Não consegui encontrar um Dendemushi do transponder em bloqueio, por isso não consegui contactar com vocês. Mas assim que navegamos, fiz uma transmissão indireta, que foi aquela ligação que fiz. Vemos um pequeno mapa da viagem do Sabo. O governo pode ter interceptado, mas parecerá que eu estava em Lúcia. Mas na verdade eu já estava no mar, com um grupo de aspirantes que vieram aqui comigo. Iva então diz: então durante essa ligação foi que aconteceu, não foi? O incidente do desaparecimento de Lúcia? Sabo responde: sim, havia um estado de pânico no navio também. Muitos cidadãos deixaram suas famílias lá. Eles viram sua terra destruída diante de seus olhos. Dragon então diz: isso deve ter sido difícil para eles. O que realmente aconteceu lá, Sabo? Sabo então explica: uma enorme sombra cobriu o céu sobre nós. E então no instante seguinte tudo se foi. Dragon diz: o que? Uma grande sombra? Página 12. Sabo continua: sim, eu não sei explicar se era uma coisa viva ou algo natural, mas havia algo preto sobrevoando entre as nuvens. Iva então diz: Sabo, você mencionou alguém chamado Imo, não foi? Sabo diz que sim. Iva então fala: essa história parece de outro mundo, mas 800 anos atrás, entre os criadores desse mundo, dos 20 primeiros reis, havia um chamado santo Imo da família Nerona. Veja isso. Iva mostra um livro para o Sabo. Iva continua: nesse mundo dizem que existe a capacidade de tornar alguém imortal. Existe alguém que provou, né? Significa que nesse mundo pode existir alguém que não pode morrer. Página 13. Sabo diz: então você quer dizer que aquela pessoa que eu vi... Iva diz: talvez seja coincidência que tenha o mesmo nome. Entre os dragões celestiais que arrogantemente se declaram os descendentes dos deuses, a maior autoridade desse mundo são as 5 estrelas anciãs, os Gorosei. Não se humilhariam a ninguém além dessa pessoa. Iva continua: mas uma coisa, a coisa que você viu sobre as nuvens que destruiu um país deve ser uma arma do governo. Somente o Vegapunk pode criar algo desse jeito. Dragon diz:
Espera, Iva. O Vegapunk não criaria uma arma de destruição em massa? Iva diz: então, e se isso fosse uma arma antiga? Zimo é uma pessoa do passado, então tudo faria sentido. Dragon então fala: as armas antigas definitivamente existem. Robin já nos falou, mas se eles possuem uma arma dessas, por que eles nunca usaram antes? Por que só usaram agora? Página 14. Narrador: hoje, na Terra Sagrada de Mary Joyce, um dragão celestial foi executado. Vemos alguns Terubitos falando: ué, cadê a comida? Não tem pão? Não tem nada além de bolo? O narrador continua: no entanto, isso não foi reportado ao mundo. Aquele que o julgou foi um antigo rei de uma terra chamada God Valley. Atualmente, ele é o comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados, Sant Figarland Garling. Aquele que foi executado foi o homem que se levantou a favor dos peixes, Sant Don Quixote Miosgard. Então vemos uma cena triste de Sant Miosgard morto crucificado. Sant Garling diz: aqueles que protegem lixos são menores que os próprios lixos. Frase final do editor: o homem que pode julgar os Terubitos. Fim do capítulo. É isso, pessoal. Esse foi o capítulo narrado 1086. Lembrando que agora One Piece entra em hiato de um mês por conta de uma cirurgia que o Oda vai fazer. Então fica aqui a nossa oração pela recuperação rápida do nosso querido mangaka Eiichiro Oda. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Ainda farei um vídeo de análise e também muita teoria nesse mês. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu!